Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Rural Notícias. A partir de agora, você acompanha muitas informações e análises relevantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Em Brasília, foco segue na regulamentação da reforma tributária. Enquanto a votação não começa, associações e frentes parlamentares tentam modificar o texto do projeto e incluir isenção de proteínas na cesta básica. Mesmo com menor movimentação em junho, exportações de carne de frango devem ter resultado positivo neste ano. Média anual de vendas externas supera a do ano passado. O cenário atual do boi gordo pode animar confinadores a produzir um pouco mais do que no ano passado. O RN traz uma entrevista sobre o tema. Uma semana depois do anúncio do Plano Safra para produtores de todo o país, a gente faz uma análise dos recursos liberados com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda aumento na produção e exportação dos setores de aves e suínos alavanca a fabricação brasileira de ração animal em 2023. Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2024 e o Rural Notícias está no ar. Semana de expectativa em relação ao projeto da reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o texto começa a ser votado nesta quarta-feira em plenário. E até lá, associações e frentes parlamentares tentam modificar o texto substitutivo do projeto e incluir as proteínas na isenção da cesta básica. Veja aí na reportagem de Ricardo Araújo, direto de Brasília. A semana em Brasília começa com críticas às mudanças no texto substitutivo da reforma tributária. Entidades do setor das cooperativas de cereais, de insumos e a Frente Parlamentar da Agropecuária já estão se articulando para que a proposta original do PL 68 seja preservada, garantindo tratamento igualitário ao setor das cooperativas. Estamos vivendo um momento decisivo para a reforma tributária no Brasil, a sua regulamentação. Isso deve acontecer nesses próximos dias e nós não queremos nenhuma benesse. As cerealistas querem poder concorrer de maneira igualitária, de maneira justa com aqueles que atuam no nosso setor. Nós sabemos que as cooperativas têm o ato cooperativo e isso é uma conquista. Agora, além disso, é gerar uma concorrência desleal e gerar custos e mais impostos ao consumidor. O produtor não ganha o consumidor, não ganha a sociedade. O que ganha é a concorrência justa e a justiça tributária. Foi por isso que trabalhamos intensamente lá no texto constitucional, garantindo a isonomia daqueles que atuam na mesma cadeia e por isso agora fizemos aqui um pedido de maneira muito especial, que já foi feito pessoalmente, à Câmara e ao Senado, ao Congresso Nacional, que mantenha o texto e garanta a isonomia e a concorrência leal daqueles que tanto ajudam o Brasil, que são os produtores do agronegócio, neste caso, das empresas cerealistas, que são fundamentais e importantes no apoio ao produtor. É a hora da mobilização, a manutenção do texto original é exatamente aquilo que nós cerealistas esperamos do Congresso Nacional. Os problemas e impactos negativos ao produtor rural citados no Manifesto das Associações de Empresas Cerealistas do Brasil, distribuidores de insumos agrícolas e veterinários e dos exportadores de cereais alertam sobre os benefícios desproporcionais às cooperativas, destacando manutenção de créditos tributários e retrocesso na livre concorrência. O manifesto defende a preservação de todos os agentes do agronegócio. A Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários questiona que algumas operações serão beneficiadas com a redução a zero de 2 impostos, enquanto as empresas do comércio e distribuição desses mesmos produtos terão alíquota cheia. Para o analista de agropolítica Carlos Dias, a reforma tributária foi construída sem pensar em 2 eixos cruciais. O outro ponto que eu também acho crucial é que quando se faz uma reforma tributária,
você deve focar não a produção e o consumo, mas sim o patrimônio e a renda. Essa questão está totalmente, vamos chamar assim, invertida nessa tal reforma tributária, onde ela penaliza o setor produtivo e penaliza o consumo. Então nós vamos gerar cada vez mais uma condição de baixa oportunidade de crescimento para o país, quer seja por oferta de produtos, quer seja por uma capacidade de consumo da população. E quem está aqui comigo para falar sobre o assunto é o nosso comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde. Daúde, boa noite para você. Olha, eu acho que é importante, né, a gente seguir repercutindo, principalmente sobre o texto que inclui as proteínas animais na cesta básica, que ficou de fora do relatório do G7 entregue ao presidente da Câmara, né? A gente vê aí que a bancada ruralista segue pressionando os parlamentares para a isenção desse grupo de alimentos. Até o presidente Lula, a gente viu na semana passada, né, Daúde, falando aí de incluir a carne de frango. E aí, tá chegando a hora da gente começar, né, deles começarem a votação, deve começar aí nesta quarta-feira, ou seja, amanhã. Você acha que dá tempo de convencer o Arthur Lira e os outros líderes parlamentares aí sobre a importância de incluir justamente essas proteínas na cesta básica? Bem-vindo. Obrigado, Maruza. Um abraço a todos. Bom, é evidente que o tempo fica exprimido, né? A gente sabe que um tempo curto, exprimido, pode não sair, pode não se discutir adequadamente a reforma, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele precisa, né, para poder fazer a sua campanha para presidente, para substituição da presidência da Câmara, e ele quer apressar essa votação para ter aí um ganho a mais. Mas vamos lá, não vamos entrar no mérito se deve ou não deve prorrogar, mas tempo daria, não teria problema nenhum, porque essa reforma entraria em vigor a partir de 1º de janeiro. Onde está a dúvida, Priscila? Priscila Maruza, perdão, que a Priscila vai falar daqui a pouco, né? Maruza, onde está a dúvida em relação a essa reforma? Uma corrente acha que não deve tributar as carnes, as proteínas. Outras que sim. Por quê? Se você tributa a proteína agora, você joga a proteína na cesta básica, aí você vai ter um aumento que você abre mão da receita, isso vai ser colocado no IVA, que é o imposto final, em que você vai ter que fazer um acréscimo. E a hora que você faz esse acréscimo, o que acontece? Você acaba penalizando todo mundo, né? É evidente que por uma causa justa, né? A proteína animal na cesta básica ela é importante, ela tem proteínas, ela ajuda na alimentação dos trabalhadores e das pessoas de baixa renda. No entanto, você deixa de ter o cashback, né? Então, o baixa renda teria um cashback, a devolução de impostos que se tornaria maior, né? Então, ele seria beneficiado diretamente e, caso contrário, seria tributado lá. Mas vai ter uma discussão, o que é melhor. O que me parece mais prudente é você ter o cashback, dinheiro no bolso do pessoal que não ganha muito. Ele poderia administrar, né, como administra hoje, a escassez. Então, todo cidadão brasileiro que ganha pouco é um grande economista, porque não é fácil, né, porque a economia administra a escassez. Não é fácil administrar essa escassez. Então, portanto, vamos ver o que vai acontecer nesta decisão do Congresso em relação à inclusão ou não das proteínas na cesta básica. Você fez mais uma pergunta, né, Maruza? Não, eu queria saber, Daúde, sobre o cooperativismo, né? Porque outro ponto defendido pela bancada ruralista é a não incidência tributária sobre o ato cooperativo, né? A justificativa seria que a ação não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Para você, faz sentido?
Bom, aí a gente precisa esclarecer direito essa situação, né? Essa colocação existente em você tributar. O que existe aí é a possibilidade das distribuidoras, né, de insumos serem tributadas. As cooperativas hoje têm transações com os seus cooperados que estão isentos, né? Então, é uma questão de você discutir. O que você não pode é ter dupla incidência tributária neste caso. Nós vimos aí o Jerônimo Gergen discutindo isso. Ele é presidente das entidades de cerealistas. Essas entidades seriam punidas, né? E tudo isso é uma discussão que precisa ser feita dentro desse esboço da reforma tributária. É evidente que vai ter ali discussões basadas em argumentos técnicos, argumentos corretos, e vamos ver, né, se a reforma tributária não saia um mostrengo, né? E só tem mais uma coisa que eu gostaria de alertar: nessa reforma tributária não está a renda, o Maruza, não está a renda. O que está ali é as transações. A renda está no imposto de renda, que ainda o governo federal não fez uma reforma que provavelmente vai fazer. Então é isso, Maruza. Ou seja, muito debate, muita discussão ainda para acontecer durante essa semana lá em Brasília. Daúde, muito obrigada pela participação. A gente conversa mais amanhã. Obrigado, Maruza. Um abraço a você, um abraço a todos. Um abraço. E agora é hora da nossa previsão do tempo para todo o país. E quem está comigo hoje aqui é a Priscila Paiva. Priscila, boa noite para você. O que você traz de novidades aqui para a gente? Seja bem-vinda. Obrigado, o Daúde já antecipando, né? A minha você chegada estava ansioso. Maruza, tem muita novidade para acontecer agora nessa semana, principalmente para os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e também estado de São Paulo, que eram 3 locais que estavam com o tempo muito seco. Mas vem mudança por aí, olha aqui o satélite. Tem uma área de baixa pressão no Oceano Atlântico, uma área também de baixa pressão no Paraguai e uma frente fria avançando aqui para o sul do Brasil. Tudo isso vai levar uma umidade para o estado do Paraná, que estava precisando muito, principalmente para as lavouras de inverno, cevada, trigo, centeio e também para aquele milho segunda safra que foi plantado mais tardiamente e ainda precisava de um pouco de umidade. Então chove forte aqui em parte do Paraná, em parte de Santa Catarina, onde inclusive, viu, Maruza, está o Arthur Miller lá na folga bem merecida dele. Merecida. Tomando muita ventania e muita chuva. Na metade sul do Rio Grande do Sul, você tem o quê? Um ar frio que vai diminuir muito as temperaturas. Se a gente olhar aqui, a gente vê que essa chuva toma conta aqui de parte do sul do país, mas a mínima, olha só, lá na metade sul, Santa Maria, 1 grau, 12 graus para a faixa leste de mínima de Santa Catarina, 7 graus para Cascavel. E essa chuva vai avançando. O tempo já mudou aqui em São Paulo, você percebeu, né, Maru? Já mudou, é verdade. Mudou bastante. E a gente viu muito frio ali no sul, né? Muito. Esse frio desce se estender aí para Mato Grosso do Sul? E para São Paulo, olha, estende um pouco também, viu, Maruza? Mas não com essa intensidade de 1 grau, tá? Chega aqui pra gente, a gente vai sentir na pele um pouco esse inverno. A umidade também chega para o estado de São Paulo e isso é muito bom. Isso é o que vai acontecer nas próximas 24 horas. Uma chuva muito bem-vinda, até para aumentar os índices de umidade relativa do ar. E a temperatura mínima é baixa, mas não a ponto de provocar, por exemplo, geada nas áreas de café. É frio, Maruza, mas não muito frio para as lavouras. Aí a gente pega e dá uma olhadinha aqui na quantidade de chuva. Você tem aí de 60 milímetros, 40 a 60 em alguns trechos do estado de São Paulo. Isso é bem atípico para essa época do ano, onde o tempo fica mais seco, mas finalmente vem uma umidade. E não é só para São Paulo, como você falou, também é para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que estava com aquela situação de queimadas no Pantanal, muito maior do que o ano passado, a gente vai ter um pouquinho de umidade, um alívio. Não vai reverter, né? Respiro, né, Maruza? Não vai reverter a situação, mas pelo menos melhora um pouco as condições de umidade relativa do ar. Agora, Goiás e Mato Grosso seguem com o tempo mais seco. E aqui, olha só, Maruza, olha esse frio aqui para Dourados.
Na quinta-feira, a mínima de 12, máxima que não passa dos 17 graus. Nem parece Mato Grosso do Sul. Nem parece, o pessoal lá vai sentir muito. Vai sentir muito bastante, na pele. pegar casaco. Porque a gente está com um inverno mais quente do que o normal, mas em alguns pontos, em alguns momentos, claro, a gente tem sim o inverno dando as caras. Acontece que não é um inverno duro, uma onda de frio muito duradoura, né, Maruza? A gente tem um dia ou outro, depois logo a temperatura aumenta. Vamos dar um giro aqui também falar do Nordeste, porque por Nordeste a gente tem a mesma coisa. Chuva na costa, tá? Chuva de fraca intensidade. Tempo seco em todo o interior do Mato Piba. A chuva do litoral não é muito volumosa, em torno de 20 e 30 milímetros, tá? E no norte do Brasil, tudo dividido em dois, porque na metade norte da região você tem pancadas de chuva, mas aqui na metade sul você tem ar seco e muito calor. Então por aqui, calorão continua, mas saiba você, viu, Maruza, que para Rondônia, essa onda de frio que vai atingir um pouco a gente por aqui, até em Rondônia lá para o dia 12 lá para frente, você vai sentir a queda da temperatura por lá. Então, até quem mora em Rondônia, pelo menos na madrugada, vai sentir aquele ar frio soprando um pouquinho mais forte, Maruza. Quem diria, hein, Priscila? Priscila, muito obrigada pelas informações, viu? Bom descanso e a gente se vê amanhã no Mercado e Companhia. Olha, muito obrigada. Foi um prazer aqui dividir aqui com você o cenário, viu, Maruza? Prazer é nosso. Bom jornal. Até mais. E veja a seguir. Arroba do Boi Gordo despenca de R$ 240 para R$ 220 ao longo do primeiro semestre. E quais as perspectivas para este semestre? No próximo bloco, tem uma entrevista exclusiva sobre esse assunto. A gente volta já, não saia daí. De volta com o RN, as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, registraram o melhor primeiro semestre da história. Foram mais de 613 mil toneladas embarcadas entre janeiro e junho, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. O dado supera em 4% o total embarcado no mesmo período do ano passado. Em receita, as exportações de carne suína totalizaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares no mesmo período comparativo, 8% a menos na comparação com 2023. E os embarques de frango também vão bem. Mesmo com a desaceleração em junho, as exportações da proteína devem ter resultados positivos neste ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal já prevê um crescimento agora no segundo semestre. Em junho, as exportações de carne de frango totalizaram aproximadamente 436 mil toneladas, uma queda de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita do mês ficou em 790 milhões de dólares, quase 11% menor que o registrado em junho de 2023. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, essa oscilação negativa em junho não é suficiente para comprometer o movimento positivo dos embarques do setor, já que a média do primeiro semestre supera em 0,8% a média geral de 2023. Aliada ao fato de que o segundo semestre é tradicionalmente o melhor período para as exportações. Nos 6 primeiros meses do ano, houve queda de 1,6% no volume e de 10,3% na receita dos embarques de carne de frango. Entre os principais estados exportadores, o Paraná lidera, com mais de 1 milhão de toneladas, e em seguida vem Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, que exportou quase 137 mil toneladas. O primeiro semestre encerra com uma trajetória de queda nos preços da arroba do boi gordo. Os pecuaristas começaram o ano negociando a arroba a R$ 243 e nós encerramos o primeiro semestre a menos de R$ 220. Vamos ver no gráfico aí da consultoria Safras e Mercado os preços médios mês a mês de janeiro, olha, até junho. Janeiro a gente vê a média da arroba R$ 243,78. Fevereiro uma queda brusca já para R$ 237,84. Março recuou mais um pouquinho, R$ 228,55 por arroba. Abril
A arroba do boi gordo teve uma recuperação, voltou aí na casa dos 230, foi a 231,53, uma média. E maio já caiu novamente, caiu mais ainda em junho. Maio 226,51 e agora no mês passado a média da arroba do boi gordo ficou em 219,68. Mas agora um novo cenário se desenha, né? Já que a queda na oferta de animais para abate, juntamente com a baixa disponibilidade de pastagem e o dólar valorizado, tem sustentado as cotações da arroba neste começo de segundo semestre. Segundo uma pesquisa do CPEA, a alta do animal, somada ao atual cenário de preços de importantes insumos, como o boi magro e o milho, podem animar os confinadores a produzir um pouco mais do que no ano passado. A intenção em aumentar ou não o número de animais para engorda tem bastante influência também dos preços futuros do boi gordo ali na B3. Os ajustes indicam valores 6,5% maiores que os atuais para outubro de 2024. Quanto ao boi magro, o CPEA aponta a tendência de queda desde fevereiro de 2021. E nós chamamos então um especialista no setor de carnes para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses números. Fernando Iglesias, analista da Safras e Mercado, que já está conectado aqui conosco. Fernando, boa noite para você. Muito obrigada por aceitar o convite em falar com a gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no canal Rural em mais uma oportunidade. E vamos sim esmiuçar o que está acontecendo no mercado do boi gordo e o que vem pela frente, né? Vamos falar sobre isso, porque a gente fez uma análise aí, né? Se a gente fizer uma análise desse último semestre que a gente acabou de falar aqui, o que a gente pode destacar no cenário do boi? Bom, foi um ano de uma grande quantidade de animais abatidos a nível de Brasil. Nós tivemos aí um crescimento de 20% na quantidade de animais abatidos durante o primeiro semestre, quando nós comparamos ao primeiro semestre de 2023. E mais importante do que isso, nós tivemos uma grande participação de fêmeas dentro desse abate. A quantidade de fêmeas que foram abatidas aqui no Brasil foi bastante significativa, foi bastante representativa. Então isso é um sintoma que o descarte esteve muito presente nessa temporada, assim como ele esteve presente lá em 2023. Nós vimos aí um descarte presente no ano passado, esse ano mais representativo ainda. Só para dar números aqui, né, o abate de fêmeas cresceu em torno de 18% em 2024, quando nós comparamos a 2023, primeiro semestre com o primeiro semestre. E isso vai gerar efeitos dentro da cadeia pecuária no médio e no longo prazo também. Não à toa que nós vimos uma arroba do boi gordo tão pressionada em grande parte desse semestre. A dinâmica de precificação da arroba realmente apontou para uma arroba do boi gordo mais barata nas principais praças pecuárias do Brasil, e esse adicional de oferta de fêmeas explica muito bem isso. Agora nós já temos uma dinâmica um pouco mais saudável, os preços estão iniciando uma recuperação, mas aqui a gente precisa sempre ponderar. Essa movimentação, essa alta dos preços não ocorrerá de maneira explosiva dentro do mercado. O mercado do boi não reúne as condições para altas explosivas da arroba do boi gordo. Quero que você detalhe daqui a pouco o futuro, né, as expectativas para os próximos meses, para o segundo semestre do ano. Mas antes eu queria saber aquele pico, aquela pequena alta que a gente teve em abril, o que pode justificar a valorização da arroba naquele mês, ô Fernando? Bom, abril foi um mês em que havia mais condição de pasto. As pastagens estavam em boas condições dentro do mercado. Isso fez com que o pecuarista conseguisse cadenciar um pouquinho o ritmo das negociações. Então, por conta disso, nós tivemos aí um mercado mais equilibrado, melhor ajustado. Soma-se a isso uma excelente demanda por carne bovina, em especial no mercado internacional. O Brasil aí vai enfileirando recordes de exportação. Então, esses duas situações de mercado acabaram proporcionando uma arroba do boi gordo um pouquinho mais valorizada nesse período. Mas como eu já mencionei aqui, dá para notar muito bem naquele gráfico que a arroba do boi gordo não teve altas assim muito explosivas. Ela passou ali um pouquinho dos 230, mas em maio ela já foi ladeira abaixo, né? Já caiu bastante. O pasto perdeu esse suporte, perdeu essa condição, e nós chegamos ali ao auge da safra do boi gordo entre os meses de maio e junho, o que justifica essas mínimas de preço aí que nós estamos vendo aí na tela. E aí em junho caiu bastante, né? Voltou a ficar pressionado aí para baixo. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre a atual conjuntura, né? A gente acabou de ver um dado aí do CPEA
que há uma queda na oferta de animais, além de uma baixa disponibilidade da pastagem agora, né? Nesse período do ano, o que é mais comum. E a gente tem visto o dólar também muito valorizado. Isso realmente está dando um ânimo aos confinadores? O que você tem visto aí no mercado? Bom, o número de safras de mercado para confinamento nessa temporada é de 7,36 milhões de cabeças. Nós vamos ter um confinamento recorde em 2024. As condições realmente são propícias. Nós temos 3 fatores que vão justificar isso dentro do mercado. O primeiro deles, o primeiro fator que eu preciso mencionar aqui para vocês, é que nós estamos tendo aí uma disponibilidade de nutrição animal que está bastante abundante. Nós temos aí a entrada do milho safrinha no mercado agora, a colheita vai avançando. Nós temos também uma disponibilidade boa de sorgo nessa temporada. Temos DDG, que é um derivado do milho ali, que é usado como fonte de proteína. Tem uma boa oferta de farelo de soja, torta e caroço de algodão, bagaço de cana. Então tem uma série de elementos ali nutricionais para a nutrição de ruminantes que vão contribuir aí, que mantém os custos relativamente baixos. O outro aspecto é uma reposição ainda barata. Nós temos o segundo aspecto aqui para mencionar, né? Os preços do boi magro, eles ainda são interessantes. Ainda temos preços acessíveis do boi magro dentro do mercado, o que vai permitir uma janela de confinamento bastante interessante para o primeiro e para o segundo giro. E o terceiro aspecto é basicamente uma curva futura, quando a gente olha para B3, em particular para o contrato outubro. Quando o contrato outubro trabalha acima ali dos 245, ele oferece uma boa perspectiva de travamento para o pecuarista brasileiro, para o confinador brasileiro nessa temporada. Então nós vamos trabalhar aí com bons índices de confinamento, com uma boa lotação dentro dos confinamentos, em especial nos confinamentos de maior proporção, nos maiores confinamentos, né? Vamos ter uma boa taxa de lotação e isso vai permitir aí ter uma grande quantidade de animais ofertados no nosso mercado interno no segundo semestre. É muito importante mencionar aqui o seguinte: não é porque os preços da arroba estão deprimidos nessa temporada, estão relativamente mais baixos, que o pecuarista está no vermelho, está operando com margens negativas. Não necessariamente. Pecuária de alta performance ainda é uma atividade de alta rentabilidade, dá boas margens aqui no Brasil nessa temporada, porque a reposição ainda é barata, que os custos para produzir ainda são acessíveis, ainda são interessantes, ainda são baratos. Então oferece uma boa perspectiva de rentabilidade para essa temporada, apesar aí dessa queda dos preços da arroba. Então, queda de preço não necessariamente representa perda de lucro, perda de margem para o pecuarista que está aqui nos acompanhando. Ok, Fernando Iglesias, analista da Safra, da consultoria Safras e Mercado. Obrigada por sua análise, viu, de hoje. Uma ótima noite para você e até a próxima. É um prazer estar aqui. Uma excelente noite para todos que nos acompanham. Até uma próxima oportunidade. Até, tchau, tchau. E veja a seguir, a gente faz uma análise dos recursos liberados no Plano Safra com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. É no próximo bloco, a gente volta já. De volta com o RN, uma semana depois do anúncio do Plano Safra para produtores de todo o país, o Rural Notícias faz uma análise dos recursos que foram liberados até agora com as principais entidades do país. Hoje, nós convidamos a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado, inclusive, segue aguardando as medidas em apoio ao agronegócio, 2 meses depois das enchentes que ocasionaram na morte de 182 pessoas, além de prejuízos bilionários no agronegócio. O repórter João Nogueira conversou sobre esse assunto com o economista-chefe da Farsur, Antônio da Luz. Vamos acompanhar. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui com o jornalismo do Canal Rural. Gostaria de te ouvir de que forma a Farsur avalia o novo Plano Safra 24-25. Vocês estão satisfeitos com o volume destinado aos recursos controlados? Olá, João. Olá a todos os amigos do Canal Rural. Nós temos que diferenciar primeiro o que é anúncio e o que é realidade. Eu acho que a gente, antes de olhar para 25, eu acho muito importante olharmos para o Plano Safra que acabou de acabar. Porque como o recurso não é do governo, o recurso emprestado, esses bilhões todos, são dos bancos e das cooperativas de crédito, nós temos que saber o quanto que de fato os produtores tomaram, quanto chegou nos produtores. No Plano Safra anterior, que acabou de acabar,
o governo tinha anunciado 435 bilhões. E desses teve um crescimento, mas crescendo anúncio versus anúncio. Acontece que não foi exatamente isso que aconteceu. Dos 435 bilhões, na verdade, chegaram 369, ou seja, 15% a menos. E se nós olharmos na agricultura empresarial, dos 364, saíram 310, ou seja, os 15% a menos. Já a agricultura familiar, dos 71 bilhões anunciados, foram emprestados 59, ou seja, 17% menos. Lembrando que a agricultura familiar, 100% do recurso é controlado. E aí, falando em recurso controlado, nós precisamos entender o seguinte: do recurso que foi emprestado, houve um aumento dos recursos livres de mercado, que o juro é juro de mercado. Esse dinheiro do Plano Safra aumentou 31%. Mas o recurso controlado, que é aquele que efetivamente o governo tem um papel, não no empréstimo, mas na equalização, na subvenção ao juro, este teve uma queda de 12%. Ou seja, se anunciou um volume maior, mas efetivamente o recurso controlado foi 12% abaixo do Plano Safra do ano anterior. E mais, de cada R$ 3 que foram anunciados no Plano Safra passado, apenas um foi controlado. Os outros dois foram livre de mercado, a juros de mercado, a regras de mercado. E aonde mais bateu isso foi justamente no custeio. O custeio, que tinha um anúncio de 272 bilhões, na verdade, saiu em vez de 272, 218. Nós estamos falando de quase 20% a menos do que o anunciado. E os investimentos até saiu mais do que o anunciado, saiu 5% mais do que o anunciado. Mas o custeio, que é a alma do crédito rural, nós tivemos uma queda de quase 20%. Então, João, antes de nós analisarmos o 25, nós temos que entender que o Plano Safra 24 não foi bem. Ele não entregou o que foi anunciado. E a parte que o governo controla retrocedeu. E a parte que é livre de mercado aumentou. Se é para ter juro livre de mercado, então vamos ver esse anúncio, quem sabe, pela Febraban. Faz mais sentido a Febraban, então, anunciar, porque é um juro livre de mercado, a maior parte do recurso. Agora, quando a gente olha para 2025, entrando no próximo Plano Safra, nós vemos um anúncio ainda maior. E nós ficamos nos perguntando o seguinte: se o governo, com recurso, com menos anúncio, né, não cumpriu, será que vai cumprir este que é maior ainda? E quanto que disso vai ser livre? Quanto que disso vai ser controlado? Porque o que nos interessa é o controlado. Então, nós entendemos que a coisa mais importante é o produtor saber o que está dentro de um plano safra. Porque às vezes ele deixa de comprar um adubo, um defensivo, num momento que tem uma boa relação de troca, esperando por um milagre, por um dinheiro que vai vir mais barato. E aí não vem o dinheiro mais barato e ele compra mais caro o insumo que ficou esperando. Perde o negócio e paga o juro mais caro. Então, é importante o produtor saber a realidade do que é o Plano Safra. Também nós consideramos, nesse Plano Safra, que foi bom um aporte maior para o Rio Grande do Sul na questão do seguro, mas muito insuficiente. Os percentuais que estão sendo dados de cobertura ainda são muito insuficientes em razão do aumento do prêmio que aconteceu. Continua a agricultura. Teve uma melhora no seguro rural? Teve, mas o Proagro teve uma piora significativa. Os produtores continuam à própria sorte. Então, é um Plano Safra que é superlativo em termos de números, mas nós temos que ver se ele vai entregar ou se ele vai ser sendo contingenciado o tempo todo, como foi o Plano Safra 2024. Daluz, eu ia lhe perguntar exatamente sobre essa diferenciação
no seguro agrícola para o Rio Grande do Sul. A pergunta que fica agora é se as seguradoras elas vão se interessar para isso também, né? Exato. A gente não sabe se as seguradoras vão ter apetite para operar dessa forma. Mas aí eu vou deixar uma questão clara. O governo fez a parte dele nesse papel. Agora tem que ver a questão das seguradoras. O que eu acho que o governo precisa olhar com outro modo é o Proagro, porque esse sim está deixando muito a desejar. Os produtores estão indo para uma plantação da safra 25 à própria sorte, como aconteceu em 2024, esses produtores que são usuários do Proagro, e isso nos preocupa. E na parte do seguro rural, o governo fez uma diferenciação. Agora, é muito pouco recurso, muito pouco recurso, e a gente está dependendo de algo que não depende do governo, que é como as seguradoras vão proceder, qual vai ser o apetite delas diante desse incentivo que o governo está oferecendo. A partir do anúncio do Plano Safra e das demandas que vocês têm, qual que vai ser o trabalho da Farsul a partir de agora? Bom, a gente trabalha muito alinhado com a nossa confederação, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que, aliás, coordena todo esse processo creditício de formação do Plano Safra, não só pela Farsul, mas todas as federações de agricultura. E nós vamos monitorar, junto com a CNA, a liberação dos recursos controlados. Porque os recursos livres, esse não precisa de nada. O produtor chega na agência e o dinheiro está ali, esperando por ele. Só que o produtor vai lá em busca do recurso que é subvencionado, com juro mais barato. E nós queremos ter a garantia que aquilo que foi anunciado efetivamente será entregue, será levado aos produtores. E não é por culpa dos agentes financeiros que não entregam, não. Não é. É que falta a parte do governo, falta subvenção, o governo anuncia e depois não faz, porque fica contingenciando. E também tem outro ponto que nós vamos, junto com a nossa confederação, analisar com muito cuidado, é o orçamento de 2025. Porque parte de um plano safra, ele é composto do orçamento deste ano, mas ele continua no ano que vem até 30 de junho, aonde passa a valer, a partir de 1º de janeiro, um novo orçamento. É importante que hajam recursos suficientes no orçamento 25 para que se dê marcha ao plano safra também no ano de 25. Senão fica igual ao de 24, o tempo todo travando. Libera aqui uma tranche, aí fica lá um mês, forma uma fila no banco, libera um dinheiro a mais, só na fila, só mexe a fila, mas a fila continua longa. Essa foi a realidade de 2024. Esperamos que isso não aconteça em 2025 e nós vamos, junto com a CNA, vamos monitorar todos esses movimentos. Você citou o contingenciamento e exatamente nós tivemos na semana que passou um anúncio, né, do Ministério da Fazenda contingenciando 25 bilhões. Esse valor poderia, por exemplo, sair do Plano Safra, correto? Ele costuma sair do Plano Safra. Esse é o problema. O Plano Safra costuma. Porque o que acontece? Nós temos um orçamento muito engessado. A maior parte da nossa arrecadação é para pagar a Previdência. Depois nós temos que pagar o juro da dívida. Depois, e olha que não para de aumentar a dívida brasileira. Aí depois nós temos aqueles gastos constitucionais, os percentuais da educação, da saúde, etc. Tem que passar para a justiça a parte dela, a parte do legislativo, enfim, dos outros poderes, né? Que tem seus orçamentos próprios, mas tudo sai do mesmo buraco, que é o bolso do contribuinte brasileiro. O que sobra é pouco. E parte disso que é pouco tem verbas que não podem ser contingenciadas. O orçamento da agricultura todo pode ser contingenciado. Então termina que a tesoura sempre chega no agro, quando não começa pelo agro. Daluz, muito obrigado pela sua presença aqui no jornalismo do Canal Rural. Muito obrigado, João. Prazer falar contigo e com toda a audiência do Canal Rural. E veja a seguir, aumento na produção e exportação dos setores de aves e suínos alavanca a fabricação brasileira de ração animal. É daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Rural Notícias e o aumento na produção e exportação dos setores de aves e suínos alavancou a fabricação brasileira de ração animal em 2023.
Um levantamento apontou o país como o maior produtor de ração animal da América Latina e terceiro maior do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. O levantamento Altec AgriFood Outlook 2024, feito todos os anos, mostra que o Brasil encerrou 2023 com um crescimento de 1,84% na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram produzidas cerca de 1.500.000 toneladas de ração animal no país. Já a produção global de ração ficou estável, 1,29 bilhão de toneladas métricas, índice que é utilizado pela pesquisa. O número representa uma leve queda de 140 mil toneladas. Ficando atrás só da China e dos Estados Unidos, então, se você crescer com uma base tão grande, sempre é mais desafiador, né? Mas, mesmo assim, o Brasil conseguiu, somando todas as espécies, ter esse crescimento, né? Então, o Brasil, mais uma vez, à frente de outros países produtores de proteína animal, quando se fala no momento atual, né? Deve-se não só a nossa presença no mercado global, mas também devido a países, grandes players aí com dificuldade com o tema da influenza aviária. O Brasil realmente passou limpo ano passado e isso nos proporcionou oportunidades no mercado externo e a gente acabou exportando bastante. A pesquisa mostra que o incremento na produção brasileira de ração no último ano foi puxado principalmente pelo setor de animais de estimação, seguido da nutrição de frangos de corte, aquicultura, suínos, aves de postura e equinos. O estudo reuniu dados de 142 países e mais de 27 mil fábricas de ração. Os desafios enfrentados mundialmente pelo setor de proteína animal por conta da influenza aviária também colaboraram com a expansão da produção brasileira de frangos de corte, que não sofreu impactos com a doença. O principal produtor da proteína no país, com 2 bilhões e 155 milhões de frangos abatidos, o Paraná alcançou o melhor resultado da história em 2023, com crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior. Com a alta nas exportações, cresce também a demanda por insumos para melhorar a alimentação dos animais. Lá expandiu plantas frigoríficas, aí teve um acréscimo, o fator gripe aviária, que a gente tinha medo, não interferiu. Foram abertos até novos mercados, né? O Paraná. E também mercado interno aumentou, diversidade de cortes, as empresas estão fazendo uma variedade aí de cortes para o uso diário, né? Pela dona de casa. Aumentou a exportação de aves, aumentou o consumo interno, então a gente sentiu sim esse aumento aí na produção de ração, né? E diferentemente do bovino ali, o frango e o peixe em cativeiro, ele só come a ração concentrada, né? Não tem outra fonte de alimentação que tem o bovino de leite e de corte, que é a pastagem. O Paraná registrou outro recorde que colaborou para o resultado positivo do setor de ração animal. No ano passado, foram produzidos 12 milhões de suínos, um crescimento de 5,7%, levando o estado a ocupar a segunda posição no ranking nacional. Além desse incremento, a Federação da Agricultura do Estado destaca também o crescimento de coprodutos para a fabricação de ração para pets a partir da expansão no abate do setor de proteína animal. Quando a gente aumenta o abate de animais de produção, suínos, aves, bovinos, a gente aumenta a oferta de subprodutos que servem para alimentação de pets, né? Então, essa correlação também ela é direta, porque tudo o que sobra no frigorífico, vamos dizer assim, o que seria lixo, o que seria descarte, ele é um material de inúmera importância para a produção de alimentação de pet. O valor nutritivo é muito alto. E o Rural Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 18h45 pelo horário de Brasília com muito mais informação para você. Obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã então.